E fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Taylor Extreme, trazendo mais um vídeo pra vocês. E desculpa a demora, rapaziada, que devido às circunstâncias é o que tá dando pra fazer agora, tá? Mas como sempre eu demoro, mas nunca paro de trazer vídeo, então é isso aí. E hoje a gente veio fazer a análise de Force Bugs Z Legacy, a nova Force Bugs do universo Extreme, o reboot, o remake, onde tudo começa do zero. E eu já tô ligado de cara que muita gente achou estranho esse novo estilo meio chibi, mano, onde as formiguinhas têm um cabeção, mas como é uma formiga de fato? Expliquem-me. Ah, mas não funcionou muito bem esse estilo, mas como era Force Bugs lá nas antigas? Sinceramente, rapaziada, eu prefiro mil vezes Force Bugs nesse estilo mais fofinho, do jeito que era mesmo, do que essa forma humanoide que é até estranha, se você for parar pra observar. Essa coisa de ser Dragon Ball, só que com antenas e pintado de azul. Pra quem acompanha o canal desde as antigas, sabe que Force Bugs sempre foi assim. Eles eram, sim, bichinhos pequenininhos, cabeçudos, e que tinham superpoderes igual ao Dragon Ball. Uma paródia mesmo de insetos a Dragon Ball. Então eu li comentários que tudo bem, é justo, cada um pensa o que quiser, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas comentários como, ah, isso daí pra mim não é Force Bugs. E desculpa discordar de você, mas pra mim essa versão aqui é o mais próximo do que Force Bugs já foi um dia, vai por mim, ou do que era pra ser de fato. O que Force Bugs veio se tornando depois foi mais um fenômeno e muito mais paródia mesmo a Dragon Ball, muito mais aquela coisa de Dragon Ball, do que uma história nova e realmente sobre Force Bugs, se é que vocês me entendem. E é por isso que eu já escolhi começar contando a partir da história do Rei Razek, mano, a partir do momento que ele recebeu a coroa dele. A partir daqui, se você não viu ainda o vídeo da história em quadrinho, corre lá, porque vai ter muito spoiler. E nessas primeiras páginas a gente vê que já tá tudo muito bem ambientado e nos remete muito àquelas histórias em quadrinhos de 2009. E cara, sério, se isso não te remete àquelas histórias em quadrinhos, eu não sei o que você tá vendo aqui. A gente já foi direto ao ponto onde o pai do Rei Razek acabou deixando essa terra, digamos, e ele foi coroado rei. E os formigueiros dos Lutajins são construídos em cima de uma base de cristal, mano, um cristal esverdeado que custa muito. E esse é o verdadeiro tesouro dos Lutajins. E como vocês viram, o pai do Rei Razek tinha um trato com as formigas do deserto, ao qual ele dava uma parte em troca de proteção, ou seja, na verdade era tudo ao contrário. Se eles não dessem uma parte dos cristais, uma grande parte dos cristais, as formigas do deserto atacariam ali e dariam a guerra. E na verdade, o pai do Razek, ele não os enfrentava porque ele tinha medo, ele só não queria guerra, ele não queria perder pessoas, né? Ele tinha aquela filosofia de que, ah, tudo bem, se a gente tem um monte de cristal, não custa nada dar uma parte pra eles. Só que isso começou a ficar um pouco abusivo, digamos. As formigas do deserto ficaram então sabendo ali, né, mano, que o pai do Razek foi de arrasta e foi lá reivindicar, né, a sua propriedade, que é a parte dos cristais, né? Porém, como cada rei age de uma forma, Razek, meu parceiro, já não gostou muito dessas ideias não, até porque ele nem sabia disso. Até onde ele sabia, os cristais eram só pra eles e eles vendiam pra outras pessoas. Só que mal sabia ele que as formigas estavam até morrendo de tanto ter que ficar lá minerando cristais pra dar uma parte pras formigas do deserto, cara. Isso é muito errado, sabe? Todas as outras partes do mundo compravam esses cristais, só as formigas do deserto que ficavam ali, né, mano, pegando esses cristais de graça, senão eles iam lutar e ia dar briga, ia ficar aquela coisa, mano, pra reivindicar as terras um do outro por causa desses cristais. Então Cleavon, esse personagem carismático e príncipe do deserto, aparece montado em um besouro e tenta lá reivindicar e trocar uma ideia com o Rei Razek, né, explicando pra ele, ó, você vai ter que manter o trato do seu pai com a gente. E o Rei Razek não tá nem aí, a primeira coisa que ele faz é o que o seu pai evitou a vida inteira, chamou um dos guardiões, meu parceiro, e aqui a coisa já começa a ficar bem Force Bugs mesmo. E um detalhe interessante é que a partir de agora, em Force Bugs, a gente vai ver bastante coisa de formiga. Assim como esse mestre do conselho utilizou as suas antenas pra chamar um dos guardiões. E não foi lá chamar ou gritou. Significa que os Lutajins têm uma espécie de conexão. E o primeiro guardião que aparece não é o Peter, não é o Joey, não é o Léo, e sim Veiga. Quem é Veiga, cara? Da onde que saiu esse cara? Meu irmão, aqui é só pra quem é fã realmente de Force Bugs. É só pra aquele cara que viu tudo sobre Force Bugs. Mas até pros recentes não é tanta novidade assim. Veiga apareceu pela primeira vez no filme de Force Bugs lançado lá em 2018, sendo retratado como um guardião mais antigo, na geração passada de Peter. Fora esse, apareceu também o pai do Peter e outros guardiões que a gente vai ver aqui mais pra frente. E pra quem não sabe, Veiga é pai de Leffers. Um detalhe muito importante que talvez muita gente não sacou, mas essa história é basicamente o conto do começo do filme, onde o narrador explica ali tudo o que aconteceu no passado de Force Bugs. E é justamente o que vocês viram aqui nessa história. Cleavon então decidiu não lutar porque ele sabe muito bem que enfrentar um guardião não é coisa fácil, então decidiu voltar pra ver o que seu pai ia dizer pra ele, né, mano? É aqui que essa história em quadrinho começa a se conectar lá com o início do filme de 2018. O rei das formigas do deserto estava desesperado pelos cristais porque ele, na verdade, estava pagando esses cristais para um personagem muito conhecido no universo de Force Bugs por um inteiro.
inteiro. Esse personagem é muito difícil passar batido, que é o Ramis Kenidio. E antes disso tudo, a gente também não pode descartar a aparição rápida ali do Velita, que é o pai do Peter, com seus olhos azuis mudando de cor, dando indícios que ele já tinha ali acesso à sua primeira transformação, o Furry Splendor. A conversa do Ramis Kenidio com o Rei do Deserto é muito curta e direta: me traga uns cristais ou eu vou acabar com todo mundo. E ele fala que vai tentar correr atrás, porém o Ramis Kenidio fala: não, então meu irmão vai ter que ir junto. Sabe quem que é o irmão do Ramis Kenidio, meu parceiro? Sim, ele mesmo, o grande vilão Sancho, aquele cara que aparece lá no conto do início do filme. E aqui é muito mais de Force Bugs mesmo, aquela parte onde os guardiões ficam ali incomodados, sentindo aquela energia negativa se aproximando, né? Aquele clima de batalha e tal. Nada de novo até aqui, até que dá muito ruim mesmo, porque o Sancho é poucas ideias, ele não chegou pra trocar ideia igual o príncipe do deserto chegou. Ele já chegou atacando o formigueiro e falando: ó, o que vai acontecer com vocês, me dá logo esses cristais que eu tô sem paciência. Escorpiões são sem paciência, meu parceiro. E a partir daí, você já sabe o que acontece, atacou o formigueiro, já era. É assinar a sentença, meu irmão. Pra quem já viu as milhares de histórias de Force Bugs que existem aqui nesse canal, tá ligado que um guardião dá vida pelo formigueiro se for preciso, ele faz de tudo. O Cleavon e o Sancho ainda tentam trocar ideia com o Rei Razek, mas o Rei Razek tá revoltadíssimo porque várias formigas ali estão queimando, né, mano? Estão indo de arrasto por causa desse ataque do Sancho. E dessa vez não teve o que fazer, é guerra, tá assinado, não tem escape. Atacou formiga inocente e deu ruim. O mais engraçado é que o Cleavon ainda tentou ser um pouco mais sensato, né, velho? Ele não queria fazer aquilo ali, mas não teve o que fazer, já era agora. Ele vai ter que sair na porrada. O Rei Razek bota a mão amarra pra cima do Sancho, o Sancho não gosta nada disso, já tá com o pavio curto e ataca, mano, decidiu atacar. E aqui a pancadaria começa. O Veiga estava do lado do rei e já chegou ali entrando na frente e protegendo a majestade, enquanto o Velita dá aquela bica de boas-vindas no bichão. Não foi um chute qualquer não, tá? Dá uma olhadinha nisso aí. E os guardiões já estavam ali, meu parceiro, já estamos molhados mesmo, vamos cair na chuva. E começou a humilhar o Cleavon mesmo, tirar mesmo com a cara do Cleavon. Aí o Cleavon pensou: já tá tudo ferrado mesmo, quer dizer que vocês estão me humilhando? Então quer dizer mesmo que é isso que eu tô ouvindo? E já jogou sua energia pra fora e falou: então vamos testar, vamos ver se vocês são guardião mesmo, vamos ver se a lenda que todo mundo fala é verdadeira. Ele fica ali todo energizado, quase como se fosse um Furry Splendor, né, mano? Até com uma transformação bem legalzinha. Ele consegue até que lutar de igual pra igual contra o Velita, né? Mesmo a gente sabendo que o Velita tava pegando um pouco mais leve. E também não podemos descartar a aparição de mais outro Lutajin, que é o Shao Kahn. Ele tá ali presente, porém ele não sai na porrada com ninguém, ele fica mais cuidando das formigas que estão ali machucadas. E enquanto isso, Veiga está frente a frente com Sancho para o embate. E então um épico combate se inicia, Sancho versus Veiga. Os dois começam a trocar humilhações e golpes. O Sancho tenta acertar o Veiga de qualquer forma, mas o Veiga é muito rápido, dado ao seu tamanho também. Porém o Veiga, ele é pequeno, mas tem muita energia acumulada e acerta um Yatingan poderoso demais, mano, ao qual o Sancho não quis desviar, porque senão ele ia se sentir humilhado. Então ele falou: eu vou ter que receber essa energia de frente pra mostrar pra esses caras que eu aguento. Porém ele não sabe o que é um Yatingan, mano. Ele não faz ideia. E assim o poder atinge ele em cheio. E aqui o Cleavon notou que, cara, os Lutajins cometeram um erro, porque o Sancho, mano, ele pode ser cabeça dura, ele pode ser meio impaciente, mas ele é um ser muito acima da média também. E com certeza ele tava ali só se aquecendo e dando apavoro nas formigas. Porém, as formigas atacaram com força total e ele acabou perdendo a linha de fato. O Veiga sem pena nenhuma, porque ele não sabe pensar dessa forma, né? Se for pra brigar, eu vou brigar pra mandar o cara de arrasta mesmo, eu não vou ficar pegando leve. Até porque o Razek nem falou nada, só falou ataque. Falta de experiência, né? Então o Veiga mandou o Sancho lá pra uma montanha. E meu parceiro, o Sancho levantou daquela forma absurda. Uma cena ao qual nos leva mais uma vez ao início do filme lá de 2018, onde o Sancho tá com uma bola gigantesca pra mandar várias formigas de arrasta. O Velita parecia que já tava prevendo tudo, já ativa o seu poder que ele tava escondendo de todo mundo e vai em direção àquela bola fênix que tava crescendo cada vez mais. O que era pra ser somente uma negociação sobre cristais e dinheiro ou lucro, acabou ficando sério demais. O Velita então finalmente se transforma na sua primeira fase do Furry Splendor, ficando com seus olhos azuis e antenas amarelinhas. O Veiga olha aquilo e fica pensando: que é isso, velho? Que é isso? O Velita com uma aura ali poderosíssima tenta parar a bola fênix, enquanto o Veiga fica só olhando assustado sem entender nada. O Veiga com certeza decide ir lá ajudar ele e já pergunta: como é que você conseguiu isso? Ele fala: mas irmão, não interessa, só tenta ajudar, você quer saber mesmo ou você quer ajudar? Até que ele passa o segredo pro Veiga e fala assim: ó, fique com raiva, meu parceiro, é só você ficar com raiva. O Veiga não entende nada, fica boiando, até que o Velita lança essa: se você não ficar com raiva, se você não ajudar agora, todo mundo vai morrer por culpa sua, porque você não consegue nem evoluir. Isso aí entrou na mente do Veiga, rapidinho ele se transformou e já conseguiu afastar bastante a bola fênix. Mas meu parceiro, eles não estão lidando com um vilão qualquer, e sim com Sancho, o irmão do Ramis Kenidio, que é o maior vilão desse universo de Force Bugs por inteiro. De todo o multiverso de Force Bugs, o Ramis Kenidio sempre foi muito citado.
lado. Não muito nas histórias em quadrinhos anteriores, mas ele sempre apareceu ali de alguma forma, nos filmes, nas animações, nas últimas histórias, nas histórias mais conhecidas, digamos. Então ele expande um pouco mais o seu poder, deixando a Bola Fênix muito maior, fazendo com que o Veiga e o Velita não tenha outra opção a não ser se jogar dentro da Bola Fênix e explodi-la de dentro pra fora, utilizando os seus próprios corpos, né, a sua energia. O que liga mais uma vez ao início do filme de 2018, lá no momento em que mostra que eles dois se arremessam e explodem numa grande explosão e blá blá blá. E é aqui que o Velita e o Veiga viram anjinho de alguma forma. E temos a primeira aparição do Peter, só que o Peter tá aqui criancinha, ele meio que sente que o pai dele tá indo de arrasta de alguma forma, e sai correndo, passando por pessoas machucadas, queimadas ali. E ele sobe no formigueiro, né, na saída do formigueiro na altura, e ele só vê aquela explosão e enfim a história em quadrinho termina, dando muitos milhões de ganchos para possíveis continuações. Digo possíveis porque vai depender de vocês, né, rapaziada? Porque pelo amor de Deus, a taxa de like naquela história em quadrinho tá muito abaixo do esperado. Digo isso porque vocês não são obrigados a dar like, mas por que vocês assistem tanto e comentam tanto e esquecem de deixar a curtida, cara? Vocês não sabem quão que é importante um comentário e uma curtida lá, velho. Mas falando sério, se você não comentou nada, não deixou uma curtida lá, corre lá, mano. E se você não assistiu ainda essa história em quadrinho porque achou estranho ou coisa do tipo, principalmente por ser digital, você não sabe o que tá perdendo, sério mesmo. E teve até pessoas que disseram que eu utilizei IA pra fazer essa história em quadrinho de Force Bugs. E cara, vai por mim, se a IA estiver fazendo histórias em quadrinhos desse jeito, vocês me avisam que eu migro totalmente pra lá, sério. Não desenho mais e faço só pela IA. A IA, ela é muito boa pra desenvolver projetos, porém a IA não respeita traço, a IA não respeita a continuidade. A IA, ela pode te dar algum esboço, ela pode te dar alguma ideia, ela pode te dar um horizonte, mas nunca uma história em quadrinho desse jeito, nem ferrando. Eu duvido você conseguir fazer uma história em quadrinho com essa consistência de Force Bugs dentro de uma IA. Ela pode fazer uma página, pode fazer um desenho parecido, mas nunca vai manter a mesma coisa, nunca vai manter o mesmo ritmo. Então é muito difícil explicar isso pra pessoas que são preguiçosas, porque as pessoas são preguiçosas e quando você faz, elas pensam que você tá trapaceando porque elas pensam que você é igual elas. Fica sentado lá sem fazer nada, não estuda, não corre atrás de nada e quando vê você evoluindo, vê você fazendo algo novo, ah não, tá usando IA. Ai, nossa, ele tá trapaceando. Pelo amor de Deus, cara. Eu já percebi que pra muitas pessoas é mais fácil elas desfazer de algo do que, sabe, elogiar, falar que tá legal, ou simplesmente sumir, sabe, não falar nada, se não gosta, some. Aí não fica enchendo o saco aqui, não, sabe, tentando achar que todo mundo é perdedor igual você. Dado o meu desabafo, então essa foi a análise de Force Bugs, espero que vocês tenham gostado de fato. E sério, eu tô muito ansioso pra trazer a parte 2, é um roteiro que já tá escrito, já tá quase pronto. Digo quase porque sempre tem alguns detalhes que eu fico arrumando ali, são roteiros pequenos que dá pra fazer bem rápido até. Só que eu tô com alguns projetos aí, meio encalhado. Assim que eu finalizar esses projetos, as coisas vão começar a desenrolar melhor referente às histórias em quadrinhos, pode apostar. Então comenta agora o que você achou dessa história no geral, o que você espera para as próximas partes e qual foi o seu personagem favorito dessa história. Comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, velho. Então esse foi o vídeo, nos vemos no próximo, valeu, fui!